Então já fixei aqui meu carburador e vamos prosseguir, né? São dois parafusinhos aqui. Dois parafusos fenda. E aí você folga os parafusos. E a válvula de máxima está em condições de ser desmontada. O que eu quero mostrar aqui é que você tem que ter um cuidado porque ela tem uma mola aqui dentro, para ela não pular e aí você acaba perdendo essa molinha. Então vejam que ela tem essa mola, ela tem esse capacetezinho aqui, né? A tampa, e ela tem essa cavidade aqui dentro. E aqui está a válvula de máxima, que é esse conjunto aqui, ó. E aí eu quero mostrar para vocês aqui a válvula de máxima, como ela funciona. Eu vou pegar aqui um spray, porque com spray vai ficar visível, né? Por onde o combustível passa. Então vamos analisar aqui primeiro a válvula de máxima. Ela tem esse diafragma de borracha aqui, que o meu aqui já está ficando ressecado, então vai ser substituído. Tem essa junta, é uma junta de papelão, e aqui você tem a sedezinha da válvula, que é um pequeno anelzinho de borracha. Então, o que acontece aqui? Deixa eu mostrar aqui, cadê? Olha aqui, ó. Aqui nós temos esse furo, tá vendo? Então o combustível entra aqui por esse furo e vai dar aqui, nessa pequena bacia. Ela tem como se fosse uma bacia aqui embaixo do diafragma, uma cavidade. Então, quando ela está nessa posição, o diafragma é empurrado para baixo, a válvula está aberta. O combustível que entrou aqui por esse pequeno furo, se alojou aqui nessa bacia, ela vai descer por aqui, né? Por esse furo, porque ele está aberto. E aí a gasolina ela vai sair aqui. Vai sair aqui. Nesse pequeno poço aqui, nessa pequena cavidade. Aqui nós temos um furo que comunica com esse furo aqui, ó. Viram? Então a gasolina entra por esse furo aqui, que tem aqui nessa galeria. Ela entra por aqui. Deixa eu posicionar a válvula aqui novamente. Assim, ela é posicionada assim. Então, ela entra aqui, tá? Entra por esse furo. Deixa eu botar uma posição melhor aqui. Dá um pausezinho aqui para poder posicionar. Então, retomando aqui, né? Ela entra aqui por esse furo, que está aqui dentro, tem um furinho aqui. Esse furo comunica aqui com a cuba, né? Então isso aqui tudo fica cheio de gasolina. Aí esse furo, ele comunica com esse furinho aqui na válvula de máxima, no corpo dela, onde meu dedo está apontando. Porque quando você posiciona aqui, ó, você coloca ela aqui em cima, o furinho aqui ele fica aqui em cima dessa galeriazinha. Então a gasolina vem por aqui, por esse furinho aqui, passa aqui para cima, para dentro dessa baciazinha aqui, vem para dentro dessa bacia, e se a válvula estiver aberta, ela vai sair por aqui, pela sedezinha dela, ela vai descer por aqui, ali pela sedezinha de borracha,
comunica com esse buraquinho aqui, com esse poçozinho. E esse poço tem um furo que comunica aqui com esse outro canal onde eu estou injetando o WD. Tá? E esse furo aqui ele comunica com um canal aqui na tampa. Ele vai casar justamente com aquele furo que eu mostrei que é calibrado, ó. Ele casa aqui. Então a gasolina vai subir por aqui, vai percorrer as galerias internas e vamos ver onde é que esse furinho vai dar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Opa, peraí. Bom, era para sair aqui era para sair por aqui, ó. Ele deveria sair aqui, mas eu acho que deve ter alguma coisa obstruindo, aí impedindo a passagem de combustível aqui pela válvula de máxima. Então isso aí já é um problema. Mas está saindo um pouquinho aqui dentro do poço, ó. Poço do circuito principal do primeiro estágio. Então ele vai comunicar também com esse furo aqui. Mas está obstruído aí, não deu para ver direito, né? Vou ter que dar uma desobstruída nesse furo. Então isso, o que é que isso te garante? Isso garante a você que no momento em que o motor ele é bem solicitado, você tenha uma potência extra. Porque qual é o funcionamento aqui da válvula de máxima? Nós já sabemos qual o caminho que o combustível percorre, né? Para que ele percorra esse caminho, depende apenas de uma condição, que a válvula esteja aberta. E para que a válvula esteja aberta, depende de uma outra condição. Depende que essa mola aqui da tampa tenha uma pressão, uma força suficiente para manter a válvula aberta. Mas essa válvula, enquanto o motor está funcionando, ela se mantém fechada, porque você tem uma força contrária à força da mola que mantém a mola encolhida e consequentemente mantém essa válvulazinha na posição fechada. E que força é essa? Essa força é gerada pelo vácuo do próprio motor. Quando ele está funcionando em marcha lenta, ou mesmo no regime de carga ali, que o motor está em alta rotação e você tem um sinal de vácuo forte o suficiente, então nessa condição a sua válvula de máxima está fechada. Por quê? Vejam que aqui, deixa eu ver se eu consigo, ó. Vejam que aqui você tem um pequeno furinho aqui na válvula, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse furo coincide com esse furo aqui no corpo do carburador. E vamos ver onde é que esse furo ele vai sair. Deixa eu ver se eu vou ter. Opa! Olha. Tá vendo? Ele comunica aqui com o furo aqui embaixo da borboleta. Então esse furo ele está sujeito a um vácuo. Vácuo forte o suficiente para puxar, porque o vácuo ele vai comunicar aqui em cima do diafragma. Então ele vai puxar o diafragma para cima, mantendo a válvula de máxima sempre fechada, tá? Então no momento que você está fazendo a limpeza do carburador, é importante você dar também uma atenção especial a esse furo aqui, para que ele esteja desobstruído, a esse furo aqui e aquele nosso furo lá. Eu já vou colocar aqui dentro. Aquele nosso outro furo lá da tampa, que nós já verificamos aqui que aparentemente ele está obstruído, tá? Então nós vamos dar uma atenção especial a esse camarada aqui. Então, além do circuito de máxima, nós temos também o circuito principal e o circuito de lenta. E nós já vamos entrar em detalhes desses dois circuitos quando nós estivermos fazendo aí a desmontagem completa do carburador. Aqui eu já vou retirar, vou desmontar aqui esse conjunto
E por que que eu vou fazer isso? Porque esses parafusos que estão aqui, eles não são originais para eixo de borboleta. Foram parafusos que eu comprei aí, porque na época aí que eu fiz a intervenção não tinha parafusos sobressalentes, então eu tive que fazer essa adaptação, tá? E aí eu vou tentar fazer a desmontagem desses dois parafusos para colocar os parafusos corretos no lugar. Mas isso vai depender de se eu vou conseguir ou não convencer esses dois sujeitos aqui a sair do lugar. E por que eu estou dizendo isso? Porque eles estão há muito tempo parados aí. Então o que eu vou fazer? Eu coloco aqui um desengripante e deixo o desengripante aí agir por alguns minutos, aí, uns 20 minutos ou 30, que é o tempo que eu vou desmontando aqui o restante. Uma outra parte que eu vou desmontar é aqui essa cápsula de acionamento de segundo estágio, porque eu pretendo dar um banho nesse carburador e para fazer uma limpeza mais profunda nele. Mas uma limpeza mais básica, você não precisaria desmontar nada disso aqui. Bastaria você vir com um descarbonizante aí, batendo ele nas galerias, aí nos furos, né? No caso, se você for dar um banho com time, aí sim eu recomendo que você tire a cápsula do segundo estágio, porque aqui não pode ver solvente, tina, senão você vai estragar o diafragma e aí você perde a cápsula. Então já vou desmontando logo aqui a cápsula. E aí eu tenho que soltar aqui a mangueira. Soltando a mangueira. Vou novamente tentar prender aqui o meu carburador de uma maneira que não danifique nenhuma parte, não empenhe. Não... Então, nós temos dois parafusos aqui que prendem a cápsula ao corpo do carburador. E eu já estou providenciando aqui a soltura deles para remover aí o suporte da cápsula de acionamento do segundo estágio. Aqui tem que ter um cuidado, porque o outro parafuso, o acesso é um pouco complicado. Aqui já posso soltar aqui esse bracinho, aí sim eu vou ter um acesso melhor aqui. Pronto. Então, o parafuso aqui está solto. Nesse momento aí você pode testar a sua cápsula, né? Saber se ela está boa ou não. E como você faz isso? Então, o diafragma tá bom. Não sei se deu para vocês verem bem aí, ó. Não tá tendo vazamento aqui pelo diafragma. Então a cápsula está boa. Se tivesse estourado, aí já seria uma oportunidade para fazer a substituição. Então nessa condição aqui nós temos aí acesso. Nós temos acesso aqui ao mecanismo de acionamento da borboleta do primeiro estágio. Eu nunca consigo gravar aqui a sequência de como as coisas são montadas e a posição delas. Então o que eu faço? Antes de desmontar eu tiro umas fotografias aqui, dou uma filmada, porque aí no momento em que eu for fazer a montagem é só eu olhar lá a filmagem, a fotografia, e eu sei mais ou menos a posição. Mas uma pessoa que faz isso aqui todo dia, ela não precisa disso, né? Porque ela já tem ali na mente todas a sequência de montagem aí, já para ela é uma coisa natural, né? Quando você é um amador como eu, aí a coisa já muda um pouco de figura. Você tem que memorizar bem, prestar bastante atenção de onde foi que você tirou as coisas. E aí já é bem complicado, né? Então eu gosto aí de
de fotografar para poder ter uma memória digital do que foi que eu desmontei, de onde foi que eu tirei. Porque esse mecanismo aqui, ele, pra mim, é um pouquinho complexo assim para gravar onde está cada coisa, né? Mas à medida que você vai realizando esse tipo de serviço, você vai ter a oportunidade de familiarizar com a... Eu estou tirando aqui esse parafuso, que é o parafuso do batente da borboleta, que é ele aqui que você faz a regulagem da rotação de marcha lenta, né? Quando está tudo ajustado, aí você regula lá a rotação de marcha lenta através desse parafuso. A minha rosca aqui já está um pouco danificada, então eu já vou ter que pensar aqui no que eu vou fazer com relação a essa rosca aqui. Tá? Então aqui nós temos uma porca, chave 11 ou 12, eu vou ver ali direito. Nessa porca nós temos uma pequena arruela, que ela é deformada aqui, para poder prender a porca. Eu vou dar uma batidinha bem de levezinha, sem forçar muita coisa aqui, bem suave, para poder folgar a porca, né? Nada de pancada, nada de batida. Carburador é um mecanismo bem delicado. Então só vou conferir aqui qual é a chave que vai ali. Deixa eu ver se é a 11, eu acho que não, não é a 11. Talvez seja a 12. Então, chave 12. Por que eu estou mexendo no meu carburador? Porque aqui na minha cidade é difícil achar pessoas que estejam dispostas a fazer esse tipo de serviço. Por uma razão bem simples, né? Isso aqui é um dinossauro, entrou em extinção já faz algumas décadas, né? Mas por conta de teimosos como eu, que ainda insistem em usar esse tipo de coisa aqui, que ainda gostam de ficar circulando pelas ruas aí em suas latas velhas, né? Suas ratoeiras ultrapassadas. Então ainda existem carburadores aí que precisam ser reparados, que precisam ter o cuidado, né? E aqui na minha cidade é complicado você achar. Eu vou só dar uma focalizada aqui. Para poder memorizar aí a posição da ferragem, né? Então, como eu estava dizendo, aqui na minha cidade é complicado você conseguir encontrar pessoas que estejam dispostas a fazer esse tipo de reparo. Talvez que há 2 décadas atrás você ainda encontrasse muita gente mexendo com carburadores, mas hoje não. Hoje as pessoas elas estão mais preocupadas em dar reparo em carros com injeção eletrônica. Se você chegar numa oficina aí, muito bem equipada, com carro a carburação, provavelmente o dono da oficina vai botar você para correr de lá, né? Porque ele não tem paciência para mexer com isso daqui. Ele quer chegar, você chegue lá com uma dessas ratoeiras de plástico modernas aí, financiadas em 136 vezes, onde ele possa ali simplesmente conectar um conector de diagnóstico lá na central de diagnóstico do seu carro, e aí ele olha lá uma tabelazinha de código para saber qual é o defeito, né? E aí poder fazer de repente, sei lá, uma substituição de um sensor. Opa, aqui você tem que tomar um cuidado que eu não tomei, porque esse tipo de coisa aqui acaba acontecendo. A mola ela tem uma pressão, e aí se você não tomar cuidado acontece isso aqui. Então, como eu estava falando, né? É difícil achar pessoas que estejam dispostas a mexer com isso daqui.
Então, se você tem um carro velho aí, uma ratoeira, chame como você quiser, né? É bom que você se familiarize com a mecânica básica do seu carro. E uma das coisas que precisam de atenção é justamente o carburador. Você possa aí de repente fazer até um reparo simples, uma limpeza básica, pequenas intervenções. Se você mora aí na região sul, se você mora em São Paulo, particularmente lá você vai ter profissionais como o Alan da J Carburadores, que fazem lá um serviço de primeiríssima qualidade. Sou inscrito no canal dele aí, e, inclusive aí eu quero até agradecer o Alan por sempre ser paciente aí. Eu sempre peço dicas a ele e ele de uma forma muito paciente, apesar de toda a ocupação que ele tem, porque eu sei que não é fácil ter uma oficina como a que ele tem e ainda assim ficar dando atenção para pessoas que estão inscritas no canal, né? Então às vezes eu até entendo quando ele demora a dar uma resposta, porque eu sei que ele é uma pessoa muito ocupada, mas ele sempre com muita paciência aí tem respondido as perguntas aí dos inscritos, né? Então aqui agora outra coisa que você pode retirar é esse parafuso, que ele é o parafuso de afinação, como o pessoal diz, né? O parafuso que regula a mistura na marcha lenta. Então esse parafuso ele só tem influência no regime de marcha lenta. E talvez aí na transição aí, quando está num regime intermediário aí, já usando a progressão, circuito de progressão, que eu também já vou explicar aí em mais detalhes. Então esse aqui é o parafuso de ajuste da mistura, o parafuso de afinação. Vejam que ele tem esse formato cônico aqui na ponta e uma pequena guarnição de borracha. E ele vai aqui nesse furo. Vamos ver novamente onde é que esse furo aqui ele comunica, para a gente entender bem a atuação dele. Ó. Olha, não sei se está dando para ver aí. Olha lá. Ele sai aqui num furo, que é o furo da marcha lenta aqui. Então, no momento em que a sua borboleta está completamente fechada, você não está utilizando o circuito principal, né? Você não está usando o jato de combustível que vem ali pelos difusores que a gente viu no início do vídeo. Mas você está usando o combustível que vem aqui por esse furo, que é o furo da marcha lenta, tá? E ele comunica aqui com esse furinho onde vai o parafuso. Então, à medida que você vai rosqueando o parafuso, ele vai fechando aqui a passagem que dá acesso a esse furo, tá? E aí nessa condição você vai diminuindo a quantidade de mistura ar combustível que vai ser queimado lá no motor. E aí o que ele regula é a mistura mesmo, porque o combustível que vem aqui ele já vem praticamente misturado com o ar, tá? E esse circuito todo aqui, ele se comunica, vamos ver com que lugar mais é que ele vai comunicar. Vou tentar fechar aqui. Como eu tirei o parafuso, já vai ficar ruim de visualizar. Mas esse furo aqui do circuito de marcha lenta, ele passa por aqui, mas ele também sobe e vai sair nesse furo aqui, ó. Ele vai sair nesse furo aqui. E esse furo, ele vai comunicar, deixa eu ver aqui, com esse outro furo aqui, ó. E esse furo, ele comunica aqui com o nosso giclê de lenta, que é uma outra coisa que eu também tenho que remover aqui, ó, para fazer a limpeza. Então o giclê de lenta, ele é um calibrador que controla a mistura ar combustível
para o regime de marcha lenta. O que é o regime de marcha lenta? É aquele momento que você está parado com o carro, no trânsito, sem acelerar. Então a borboleta de acelerador está fechada. E aí o ar e combustível eles vão ser misturados por esse pequeno giclê aqui. Que nesse modelo de carburador ele fica preso aí na tampa, né? Ele fica preso na tampa. Mas naquele 190 da Weber que eu falei para vocês, do meu Fiat Premium, era um pouco diferente o giclê de lenta, né? Alguns carburadores aí são diferentes. Esse Brosol, o giclê de lenta, ele fica preso na tampa e ele tem dois calibres. Esse é o calibre de ar, né? O giclê de ar, e esse aqui é o giclê de combustível, um pequeno furo, um pequeno orifício. E esse tipo de giclê ele vem com duas numerações. No meu caso aqui é o 47 100, deixa eu olhar aqui no 135. 47 é a dimensão desse furinho aqui, 135 desse furo aqui. E ele é um conjunto, né? Você vê que ele tem também esses furos laterais aqui. Isso varia de numeração em numeração. Existem outras numerações aí de giclês de lenta, né? O 50, 150 e assim sucessivamente. E aí você vai ter mudança no diâmetro desse furinho aqui e desse furo aqui, que por aqui entra o ar, por aqui o combustível. Isso aqui funciona como o que a gente chama de um pequeno poço emulsionador. Também é outra coisa que nós vamos ver aí mais adiante. Mas o responsável aí pelo funcionamento no regime de marcha lenta é essa peça aqui. Então, se o seu carro não segura uma marcha lenta, se ele tem problema, uma marcha lenta muito irregular, então, na maioria das vezes, o problema vai ser ou nesse giclê ou lá no circuito de marcha lenta, que é composto pelo quê? O circuito de marcha lenta é composto por esse poço aqui, de onde nós removemos o nosso giclê. E ele se comunica também com aqui o poço do giclê principal, mas sobremaneira com esse furo aqui, ó. Tá vendo? Com esse furo aqui, que é onde fica o giclê de marcha lenta. Esse furo ele vai se comunicar com esse furo aqui, que comunica aí com o circuito de marcha lenta que vai sair aqui no pé do carburador, naquele furo que a gente já viu aqui, que está ligado também com o parafuso da mistura. Então isso aí é o circuito de lenta. Esse circuito aí é responsável por manter o funcionamento do carro. Quando você está parado ali no sinal, ou quando o carro está parado, você não está acelerando. Então é o circuito de lenta. É um circuito importante que merece aí uma atenção. Você tem que ter uma atenção especial nesse circuito. Então eu vou dar um pause aqui. E daqui a pouco a gente retorna aí mostrando mais detalhes. Um detalhezinho importante aí que é sempre bom verificar. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Essa é uma oportunidade de você verificar ali a borboleta. O que você tem que olhar aqui? Se não está dando passagem de luz aí pelas laterais da borboleta, tanto no primeiro como no segundo estágio. Então eu observei aqui, você põe mesmo contra a luz e olha, né? Ela não pode dar passagem de luz. Se tiver dando passagem de luz, aí você já tem um problema, né, de ovalização ou desgaste da borboleta, alguma coisa parecida, ou um desgaste na própria boca ali do carburador, tá? Aí nesse caso não tem jeito, aí só se você tiver uma oficina especializada, né? Eu sei que lá em São Paulo a J Carburadores faz esse tipo de serviço. Eles colocam no torno, dão um passe e colocam uma borboleta sob medida. É o tipo de coisa que não dá para fazer em casa, né? E por que é importante não ter passagem de luz? Porque a vedação da borboleta é fundamental para garantir aí um funcionamento suave, né? Não dar uma entrada excessiva de ar, uma entrada falsa de ar, que afeta toda a regulagem do carburador.
Eu olhei ali contra a luz e não vi nenhuma passagem de luz que indique aí ovalização nas bocas ou desgaste da borboleta. Então só esse detalhezinho aí que eu gostaria de mostrar para vocês. Como eu tinha falado para vocês, meu objetivo aqui é retirar esses parafusos, né? Porque eles não são os parafusos próprios aqui das borboletas, então eu comprei o reparo e eles aí com os parafusinhos. E aqui, ó, você não pode se empolgar nesses parafusos. Aqui tem que ter muita conversa. Aqui você convida o parafuso para um jantar, você pede a mão dele em casamento. Enfim, tem muita negociação com ele. Você coloca a chave de fenda, faz uma pequena força, faz mais um pouco de força, e nisso você vai. Não tente ir de vez, porque senão você vai arrebentar ali com a fenda e aí só uma broca, uma furadeira, e provavelmente você vai perder o eixo da borboleta do seu carburador. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Estou indo aqui com muita paciência, muita calma. Vou aos poucos, dou 1/8 de volta, retorno. Aqui ele já está mais convencido. E até que não foi assim tão difícil quanto eu estava imaginando. Eu pensei que seria aqui muito pior a operação, mas com um pouquinho de conversa aqui com o parafuso ele cedeu, né? Então eu convidei ele aqui para jantar, negociei, e aí até que ele resolveu ceder. Então foram parafusos aí que eu comprei no comércio, cortei e coloquei no lugar. Eles já estavam aí começando a oxidar. Aqui o ideal é usar parafuso de latão. Por que o parafuso de latão? Porque ele não oxida. Opa, aqui tem que ter um cuidado, você não pode deixar isso acontecer. O parafuso de latão não oxida, tá? Mas porém a fenda é frágil. Não é um parafuso que aguenta aí muito aperto. Os reparos que comprei aí com eixo e parafuso até hoje eu só consegui parafuso de aço mesmo. Mas lá ele tem um tratamentozinho e tal para não oxidar. Esse aqui não tem. Ele acabou oxidando. E aí eu vou fazer já a substituição. E aí já estamos aqui numa condição onde a gente pode retirar a borboleta se for o caso, né? Mas aqui eu não vou tirar a borboleta fora, não vejo necessidade disso. Os parafusos aqui do segundo estágio são originais, são mesmo próprio para eixo de borboleta de carburador. Aqui é uma oportunidade para você verificar se o eixo não está com folga, se ele não está prendendo, se ele não está enroscando aqui, ó. Mas o meu aqui aparentemente está bem livrezinho, ó. Porque eu fiz um embuchamento, né? Eu fiz um embuchamento desses eixos, troquei as buchas. Na outra oportunidade ele já tinha uma folga aqui, uma folga axial. Comprei as buchas, levei num torneiro, pedi para ele fazer um ajustezinho para ela passar bem justinha mesmo. E aí aqui em casa eu mesmo fui fazendo um ajustezinho dela até ela ficar bem soltinha, bem molinha, bem mole mesmo, é assim que ela tem que ficar. Mas ela não pode ter folga, né? Você não pode chegar aqui, balançar e sentir uma folga axial nos eixos, porque aí é um mau sinal, né? Bom, aqui não tem folga axial. Aqui também não. Mas talvez eu tire essa borboleta aqui porque eu quero mostrar um pequeno detalhe aí.
Mas antes disso, como eu vou dar um banho nesse carburador, eu estou tirando todas as partes que são plástico e borracha, né? Esse câmbio é plástico. Ele não vai suportar o banho que eu vou dar nesse carburador, né? Que é um banho químico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou providenciar aqui a remoção desse câmbio para que eu não acabe danificando o câmbio lá no banho. E, novamente eu vou prender o carburador aqui numa posição, pronto, sem muito aperto aqui na moça. A chave que vem aqui, se eu não me engano, é 11 milímetros. E aqui no caso eu já posso usar uma chave de boca ou uma chave combinada. Deixa eu ver só se eu acertei aqui, se é 11 mesmo. Então, 11 milímetros. Deixa eu dar um pause aqui para posicionar direitinho a peça. Então aqui eu já consegui soltar, né, como se fosse uma espécie de porca que vai presa aqui no eixo do primeiro estágio. Ele tem uma arruelinha aqui também que vai ter que sair. O arruelinho não tá querendo. Pronto, agora saiu. Então esse aqui é o came. Esse came ele serve para acionar ali a haste da bomba de aceleração. Vai também aqui. E aqui está o nosso carburador, né? O corpo dele dentro do... Eu tive que apelar, eu vi que aquele produto ali, talvez ele sirva aí para fazer flush aí do motor, mas para limpeza de carburador ele já não é muito bom, né? Eu vi que ele não consegue remover mesmo. Talvez deixando aí de molho por algumas horas funcione. Aí eu parti para uma solução mais hardcore, né? Da Radnac aí, o DRP60, que é um descarbonizante aí pesado. Isso aqui realmente é um produto muito desagradável aí para manusear. Mas aí eu não tive escolha, tive que apelar para ele. Tô deixando aí de molho aí, dentro desse banho aí, o corpo do carburador, e vou fazer o mesmo ali para a tampa. Que também vai receber o banho dela. E aí, se me sobrar paciência, de repente eu posso até dar mais um capricho aí e dar um abrilhantamento nele. Vou ver aí se vai valer a pena. Então nossa cuba aqui lá já tomou banho ali no descarbonizante. Vou precisar fazer um pequeno procedimentozinho aqui nesse furo, né? Que a rosca ela já tinha uma helicoil aí, mas acabou espanando aí. Então vou ter que fazer um procedimentozinho para recuperar essa rosca. E aí eu queria compartilhar aí com vocês como é feito esse procedimento. É claro que só peço aqui uma licencinha para poder prender aqui a Maria Chiquinha no meu tripé improvisado, né? Que aqui é tudo improvisado, é fundo de quintal. Pronto. É claro que numa oficina esse serviço é feito de uma maneira muito mais profissional, né? Mas nós estamos aqui no fundo do quintal da minha casa, então numa oficina você realiza esse procedimento com a furadeira de pancada. O que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou ter que reabrir um pouco o furo aqui para aplicar uma rosca postiça.
vou ter que aplicar uma rosca postiça, que é isso aqui, ó. Parece uma molazinha, né? Na verdade é uma rosca helicóil. Aqui em Feira de Santana, infelizmente, as coisas são um pouco difíceis de encontrar, né? E vem um kit, né? Vem com um macho que é próprio para abrir essa rosca. Isso aqui você não compra em lugar nenhum, você só compra ali no kit. Vem as roscas, o macho e esse aplicadorzinho, esse desandadorzinho aqui e um aplicador que tá ali, daqui a pouco eu mostro. Então você... E sim, além disso, vem com a broca também, que é uma broca própria aí para furar e abrir a rosca, para aplicar a mola ali, o helicóil. E aqui em Feira de Santana é complicado, porque eu fui procurar isso aqui e as pessoas me olhavam com cara estranha, sem fazer a menor ideia do que eu estava falando, né? Tive que comprar na internet. Então vou usar uma furadeira manual aqui, com todo o cuidado possível. Colocar aqui na baixa rotação, para poder reabrir aqui o furo. Então eu vou ter que reabrir o furo aqui com cuidado. Um procedimento aí delicado, né, para você fazer com a furadeira manual. O risco aqui de quebrar a broca lá dentro é muito grande. Pronto. Aqui eu reabri o furo. Numa oficina profissional, isso aqui é feito com a furadeira de bancada, né? Eu não tenho, então tenho que me contentar com o que eu tenho à minha disposição. Então aqui você tem um macho, que não é um macho padrão. Esse aqui não adianta você tentar achar, ele já vem no jogo aqui. É que você vai posicionar, vai dar uma pequena volta aqui, mantendo o macho mais perpendicular possível. E essa é a hora mais delicada da operação, que é o momento que você está criando a rosca, né? Então se de repente você está com o macho ali torto, a rosca vai sair torta. Então você faz essa operação, uma vez que encaixou ali os 3 ou 4 primeiros fios, o macho está bem perpendicular, e você dá um quarto de volta, volta. Mais um quarto de volta, retorna. E assim você vai avançando e voltando. Um quarto de volta, volta. Sempre fazendo esse movimento. Avança um quarto, retorna um quarto, depois você avança mais uma volta completa, retorna um quarto, e assim sucessivamente. E você vai no procedimento até finalizar a rosca. Pronto, ela topou lá no fundo. Aí não adianta mais ficar querendo girar o macho aqui, porque você acaba danificando, né, a rosca que você abriu. Bom, eu vou tirar aqui ele da moça, retirar a limalha.
Então você abriu aqui a rosca, agora eu estou observando aqui se tem mais alguns fios ali que podem ser abertos. Eu acho que ainda tem espaço ali para abrir mais um pouco, né? Porque... Deixa eu dar uma olhada aqui. Estou só observando aqui que ainda tem espaço aqui para abrir mais alguma rosca ali. Mas tudo indica que aqui a altura está boa. Eu vou apenas conferir a altura do parafuso. Tem uma altura ali mais do que suficiente, acredito eu. Porque é mais do que suficiente aí para... Já está de bom tamanho. Bom, agora o próximo passo, a gente vai prender de novo aqui na amostra. E vamos fazer a aplicação da rosca postiça, rosca helicóide. E é nesse momento que você usa aqui o aplicador, né? E aí, como eu estava dizendo para vocês, aqui em feira, às vezes é complicado você comprar coisas como essa. Eu não sei o que acontece. As pessoas não sabem o que é uma rosca helicóide, não sabem o que é uma rosca postiça. Eu rodei aqui nas casas de parafuso, de ferramentas, e as pessoas me olhavam assim: helicóide, o que é isso? E aí não teve jeito, né? A solução é o Mercado Pago, né? Mercado Livre, aí consegui comprar. Então vou mostrar para vocês, ó. Ela tem esse detalhezinho aqui, ó, que com o próprio aplicador, quando você termina de aplicar ela no local, você tem que quebrar essa pontinha aqui. Então o aplicador ele tem esse rasgo aqui, ó, na ponta. Só que encaixar aqui. Um pouco chato de fazer. Então, se tudo der certo aqui, então agora o próximo passo é vir com o aplicador aqui, ó. E aí você vai... Não está funcionando aqui. Dá um pause aqui para encaixar e já retorno. Então, para quem está fazendo aí a primeira vez, né, é um pouco de trabalho, mas a ideia é essa daqui, né? Você encaixa o helicóide aqui, aquela pontinha aqui no rasgo que tem na ponta do aplicador, como ele está aqui. E agora que vem no furo onde foi aberta é a rosca, né? Vou ter que dar uma pequena limada aqui. E aí você vem rosqueando, né? Vai rosqueando ele. Muito bem. Aí dá no sentido contrário, que ele quebra a pontinha. Aí a pontinha sai. Por
que eu vou precisar dar uma pequena limadazinha aqui, porque ficou um ressaltinho aqui. Provavelmente no momento aí que eu abri a rosca, deixar ali plano, bem plano ali, tirar aquela limaia e pronto. Concluída a operação da aplicação da rosca. Então, depois do banho, agora voltamos aí com a montagem, né, do nosso carburador. Então a gente vai começar aqui pelo eixo borboleta do segundo estágio. Só lembrando aí que tem a posição correta. A borboleta ela tem uma posição que ela fecha, né? Então eu vou só aqui me recordar direitinho qual é a posição que o eixo fica aqui. Se lembra bem, o eixo fica nessa posição. Porque se você for ver bem, a borboleta ela tem um chanfradozinho aqui na ponta, em ângulo. Então esse chanfrado ele tem que estar na posição correta. Senão você vai ter problemas aí no fechamento da borboleta. Então só tem que prestar atenção aqui na posição correta do chanfrado. Aqui. Vou botar um pouco de lubrificante. Facilitar aí o trabalho do eixo, né? O eixo ele tem que ficar livre. O eixo não pode pegar nada aqui, viu? Você tem que ficar bem livre. Pronto, aí agora eu vou observar aqui a posição correta da borboleta. Ela fecha. Ela fecha nessa posição. Se ela fecha nessa posição. E essa aqui é sempre uma partezinha chata de fazer. Com um cabo plástico de chave.
posicionar a borboleta sem forçar nada, né? Até que você consiga fechar ela completamente. E aí eu vou pôr o parafuso ali, sem apertar ainda. Deixa eu só cortar. Tive que comprar um kit com eixo completo porque eu não consigo achar os parafusos. E novamente, aqui foi pelo Mercado Livre, porque aqui na cidade que eu moro você simplesmente não encontra. Essa é uma parte que exige aí muita paciência, muita calma na hora de fazer a montagem, porque o parafuso sai do lugar, a borboleta sai do lugar, então é um serviço meio chato de fazer. Uma pessoa que já tem uma prática aí, ela consegue fazer isso aqui com muito mais destreza, né? Então aqui eu só faço esquiar um pouco o parafuso sem forçar muito. Agora vou botar o outro parafuso. Tira aqui da amostra. Você tem que achar a posição dela. E realmente é um trabalhozinho muito chato. Eu vou dar um pause aqui porque senão vai ficar demorado.